Bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira e seja bem-vindo. Você está no Focando Vidas. E nós aqui nesse podcast estamos sempre analisando um capítulo, versículo a versículo, e estamos retomando. Aliás, um dia muito especial que, por misericórdia de Deus, hoje eu completo 79 anos. E realmente daqui para frente estamos aguardando o Senhor, não é? Cada ano que passa, mais perto estou da glória. E isso é bênção, né? Porque nós temos a bendita esperança. Se é a primeira vez que você está conosco, então eu queria te dar alguns avisos importantes. Primeiro, nós temos um canal, Raul Nogueira Canal no YouTube, que hoje está para mais de 740 mensagens, coisa parecida. E você pode entrar lá, se inscreva, vai no playlist e tem diversos temas que você pode estar entrando e pesquisando, não é? Reciclando outras coisas que você vai aprender. E se eventualmente você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Nosso telefone é 11 999 11 5272. Com isso, você pode entrar em contato, mas não ligue. Quando a pessoa liga, mas não está cadastrada, eu não atendo, porque tem cada coisa que entra, não é? Então, entra, escreve. Ah, eu sou fulano, entrei na sua live, não é? E entrei lá no playlist, estou com essa dúvida, e aí a gente vai te cadastrar e vamos conversar. Além disso, nós, eu e Graça, minha esposa, somos líderes do LVO Luz e Vidas Orientais. E nós somos associados à WH, uma missão inglesa, que está em mais de 35 países. Se você tem chamada para missões ou conhece alguém, entre em contato conosco, aproveito que eu coloquei o telefone, entre em contato, porque eu vou encaminhar você para a pessoa certa, ela vai te entrevistar e se realmente o que a pessoa tem, ou você mesmo, é uma chamada genuína, nós vamos te desafiar a fazer um curso preparando você para missões. Isso é online. Eu e minha esposa somos um dos professores. Depois disso, se ainda continuar, você tem convicção, então você irá para o campo. Nós vamos colocar você no Paraguai e ali você vai ter uma experiência real. E depois disso, então, se ainda você continuar com convicção, então a WH vai te ajudar a chegar no país que Deus colocou no seu coração. Fora isso, todas as quartas, todas as sextas, 18h30, nós estamos ao vivo no YouTube. Na quarta, tratando de um assunto, sempre é um assunto novo, nós estamos falando sobre aconselhamento. E na sexta, estamos examinando versículo a versículo um livro e atualmente é Lucas. E tem sido muito bom, pessoas têm entrado, têm se convertido. Então, pessoas que têm entrado em países bem longe, né? Então, eu gostaria que você estivesse também junto com a gente, tá bem? Nós sempre estamos fazendo podcast, atualmente não está sendo ao vivo, né? Quem sabe um dia. Mas, de qualquer forma, o que eu faço aqui vai também lá para o nosso canal, tá bom? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo o Caio que está no sistema aqui, o controle, e pedindo realmente que aquilo que vamos falar, vamos fazer, seja relevante para a tua vida e para a minha vida também. Pai, louvado seja, Senhor, teu nome. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de podermos compartilhar a tua palavra e examinarmos as Escrituras e ver o que ela fala para nós. Entendemos, ó Pai, que é da tua vontade que a gente mergulhe nessa palavra para encontrar o Deus da palavra e ter experiências com o Senhor. Seja comigo, Senhor, seja com Marcos, a Graça, que tudo que fizermos seja para a tua honra e glória, porque eu peço isso a ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom dia, amada. Bom dia. Que sorriso lindo. Tá bom. Me conta um pouco, você gostaria de falar alguma coisa antes de nós começarmos? A gente
Fico muito contente, né, de poder voltar, retornar e assim ver pessoas que né, ficou bastante tempo sem ver, mas é sempre muito bom estar disponível, né, nas mãos do Senhor para que a gente possa falar do amor de Deus, né, Uhum, toda criatura, né, porque as pessoas são enganadas, né, como eu fui minha vida inteira, porque eu nunca podia imaginar que a minha avó, minha mãe, meu pai pudesse, né, colocar num lugar que realmente não era de Deus. uhum, Infelizmente, eles esconderam a Bíblia de nós, mas, né, pela graça de Deus, Ele nos achou, nos encontrou, e hoje estamos aqui para a glória dele, né? Tudo que fizemos tudo é para a glória dele. uhum. E agradecer também o Caio, porque ah, Deus usou a vida dele, né, para que estivéssemos aqui para a glória dele. Então, Amém. agradeço a vida dele, da família, por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles e que o Senhor continue fazendo. Em nome de Jesus. Uhum. Ei, Tudo Dom bom? Marcos, tá uma barba Não bonita. sou Dom, não. Não, Você é só Marcos mesmo. Fala aí. Que conta? Ah, tudo bem. Estamos trabalhando bastante, É, né? Mas, profissionalmente, agradecendo a Deus. sim, com a ajuda de Deus, a gente está conseguindo ajudar bastante empresas, né? Uhum, Especificamente na parte do Google, né? Porque as empresas que estão começando, é importante começar pelo Google, porque as pessoas que estão com alguma necessidade, normalmente elas procuram no Google, né? uhum, Então, se você está precisando, por exemplo, de um médico, ou de um restaurante, ou de um advogado, de um dentista, né, e você quer saber aonde está esse tipo de pessoa, uhum, né, e você quer solucionar um problema, normalmente as pessoas procuram primeiro o Google, né? uhum, Porque as redes sociais, elas é mais focado para a pessoa tá ali assim, tá numa vibe mais de ver postagem, de ver uhum, vídeos, de ver o influencer, né? uhum, Então ela não está ali especificamente para comprar. Ela pode até se interessar pelo seu produto, mas ela está ali mais assim no sentido mais como um curioso. Logicamente que pode ter alguém que realmente está com o problema, né, em si e quer resolver, mas muitas vezes ela não está naquele espírito de compra, né, de realmente resolver o problema dela. uhum, Então, focando no Google, a gente fornece aí prosperidade, né, para as empresas e lucro, onde as empresas começam a ter conversões baseadas nos anúncios, onde a pessoa entra no site e entra em contato com a empresa, né? Então, isso gera lucro, gera mais empregos, né? E faz com que o Brasil cresça cada vez mais, né? muito bom. E para a pessoa entrar em contato com você, como é que faz? Bom, assim, a maioria das empresas que eu estou atendendo é mais São Paulo, por incrível que pareça, mas assim, com a ajuda de Hum, Deus, tem sido lá, né? uhum, E o meu telefone é o 11 94723 1984. uhum, mas você atende aqui também, claro, em Sim, Campinas. sim. Tá bom. E a parte espiritual, meu irmão? Você fazia e Uhum. faz lives, tudo? Então, Eu no queria você em momento, contato. o que eu estou fazendo é assim, eu estou utilizando o recurso que eu tenho ganho, não todo, né, mas alguma parte, para estar impulsionando vídeos que eu já gravei, Ah, tá. né? Então, meu foco agora é realmente isso, porque eu estou impulsionando um vídeo que eu acho que é muito importante, que é a cura da dor da alma, né? Uhum, Que as pessoas hoje, elas estão com uma angústia muito grande, né? E essa angústia tem um fundo, né? E muitas pessoas estão presas nisso e não sabem como sair, né? uhum, Então aquela dor constante, no sentido sempre está faltando algo ou não consegue algo. Então esse vídeo visa dar uma esperança e uma libertação para a alma das uhum. pessoas, né? Tá bom. Eu gostaria que você mandasse para mim, eu não recebi. Você entra no canal, tá lá, a cura da dor da alma, Tá bom. tá bom? E o canal? Lá é o Conselhos e Palavra. Conselhos e palavras. Uhum. Tá bom. Ok, que Deus realmente possa nos usar agora. Vamos abrir Romanos 8, não é?
E vamos recordar, porque o último vídeo que nós fizemos, o último podcast, falava sobre Romanos 8, 1 a 11. Nós vamos dar continuidade, mas como nós demos uma parada, eu quero dar uma recordada nesse capítulo que é fantástico, muito importante, ok? Então, se você tem aí uma Bíblia, seria muito importante você ter ela nas suas mãos. Eu gosto muito, eu prefiro do que celulares, porque aqui eu anoto, eu escrevo, eu procuro, então faça isso, tá bem? Graça, leia para mim capítulo 8, versículo 1 até o versículo, pode ser até o versículo 11 mesmo, que é o que nós já tínhamos estudado, mas leia ele inteiro. É. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Uhum. Deus fez que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as pessoas... Não, deixa eu ler de novo. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês. Por quê? Vocês foram aceitos por Deus. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Ok. Bom, eu acredito que esse início de Romanos 8 é uma paulada, vamos assim, né? Deus, É um acordo de paz, né? Deus, através de Paulo, nesse tratado que ele faz completo em termos de doutrina, ele já nos faz recordar uma série de passagens que nós já estudamos, né? Que o homem, ele está enraizado no mundo. Ele é conduzido pelo seu velho homem e está sendo monitorado pelo próprio diabo. Muito bem. Esse homem que está enraizado, ele está debaixo da lei do pecado, da lei da morte. E enquanto ele está vivo, ele ainda tem chance de sair disso. Mas, normalmente, as pessoas vão rechaçando até que de repente morre, não dá mais tempo, não é? E a palavra de Deus em Colossenses 1, 13 e 14
ele usa uma expressão muito forte, que ele, Deus o Pai, nos libertou, não é nos libertará. Pode ser, né? Quem sabe, se você fizer isso. Não, não, não. Ele fala que Deus o Pai, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a palavra em Colossenses também diz que nós somos enraizados em Cristo. Nós somos arrancados com raiz e tudo, eu Deste sempre mundo falo, perverso. uma árvore que arranca a raiz e não é plantada morre, Uhum. mas ele é colocado em Cristo. E daí ele começa a crescer. E a palavra então faz uma afirmação que essa metamorfose, ela é tão forte e tão completa que você se livra de duas leis que te dominavam, a lei do pecado e a lei da Então, morte. E passa a estar debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E ele faz a afirmação: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, não é te livrará, pode ser, depende da sua performance, né? Se você realmente está fazendo isso, aquilo, não. Te livrou da lei do pecado e da morte. E ele fala, porquanto que for impossível a lei, que foi dada especificamente ao povo de Israel, não foi dada para gentios, toda a lei de Moisés era algo em que Deus estava agindo sobre a nação que ele chama sua nação, sua esposa. Individualmente, cada um vai ter que nascer de novo em Cristo, mas o Senhor vai preservando a nação até o momento que isso vai acontecer no final da grande tribulação. O Senhor volta, mas antes de voltar, quando o pessoal olha para cima, eles vão ver aqueles a quem eles transpassaram, falando dos judeus. Então ele está dizendo que essa lei foi substituída pela lei do Espírito. Hoje nós somos santuários do Espírito Santo. Então ele fala que a lei era impossível, estava enferma e não tinha condições de resolver o nosso problema de pecado. Ele temporariamente desviava a ira de Deus sobre o povo de Israel. Mas no dia que o Senhor Jesus Cristo morreu, ele que é o Cordeiro verdadeiro e único, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. A partir daí, não precisamos mais de sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós, crentes no Senhor Jesus, nos tornamos sacerdotes, conforme está em Pedro. E nós podemos entrar na presença dele no Santo dos Santos, conforme Hebreus 10. E apresentar diante dele as nossas necessidades. E eu queria só ressaltar algo que eu já vi falando muitas vezes em vários grupos, que você agora é crente, mas você ainda precisa ser batizado com o Espírito Santo. Não existe isso. Ou você é crente ou não é. Se você é crente, você já foi batizado. Jesus já te batizou com o Espírito Santo. E você agora é filho de Deus. E todo o pacote que nós chamamos aí de que o Senhor nos dá, né, por graça, né, ser filho de Deus, vida eterna, ter dons, enfim, tudo, morada do Espírito Santo, enfim. E aí ele fala, ele afirma no versículo 8 e 9, portanto, os que estão na carne, ou seja, quem está na carne não está no realmente sendo Espírito. conduzido pelo Espírito, né? Uhum. Portanto, os que estão na carne não podem agradar Não a Deus. Claro que não pode. Vós, porém, não estáis na carne. Está falando para crentes, não é? Mas no Espírito. Aí vem, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, isso é uma verdade se verdadeiramente você nasceu de novo em Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não não entende. é dele. Bem, É interessante aí que eu acho. Aquele que foi ter com Jesus na noite, né? Ele falou: é possível voltar ao ventre materno? uhum, Né? Então, assim, ele não entendeu, porque
Jesus estava Seria nascer falando de novo, né? das coisas espirituais, porque nós somos Uhum, espirituais, né? Nós temos esse invólucro, que é o uhum, nosso corpo, uhum, mas dentro de nós está a pessoa, a nossa alma e o espírito, né? Ou ele está vivo em Deus, ou ele está morto, tá? Não é que ele está morto porque o espírito não morre, ele está inoperante, né? uhum, Então, assim, quando você recebe a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem morar no nosso espírito. uhum, Então você, a sua alma é vivificada, você é nova criatura e recebe tudo de uhum, graça, né? uhum. Como nós recebemos a terra. Nós não fizemos nenhum esforço para ter, né, a terra, as árvores, Com os tudo, né? animais, o mar, o sol, a luz, as estrelas, tudo, né? Ganhamos de graça. Entramos no mundo, mas nascemos mortos espiritualmente por causa de Adão, né? Porque Adão era o homem perfeito, mas ele, por incredulidade na palavra de Deus, né? Ele Desobedeceu. desobedeceu e morreu espiritualmente, mas ele continuou vivendo É interessante que ele morre. materialmente. Ele continuou com seu corpo, mas ele morreu depois, né? É Em interessante que ele 900 e morreu poucos anos. espiritualmente, começou a ficar doente da alma e começou a se degenerar no corpo. Exatamente. Nós Quando não éramos para cremos, morrer. quando Nós não cremos no fomos Senhor, feitos para morrer. quando cremos no Senhor, nós somos vivificados no Espírito, começamos a ser curados da alma, É o reverso, né? dessa alma que o Marcos acabou de mencionar, que está com dor na alma, né? Sim, E vamos ser glorificados no corpo. Bem, eu quero exatamente. ouvir agora tudo que nós lemos até o versículo 11, os comentários do Marcos. Uhum. Então, eu vejo que esse capítulo fala muito da questão do Espírito Santo, né? Sempre. Então, assim, ele é bem focado nisso. E, assim, é interessante que, assim, o homem hoje, ele busca querer a glória para ele mesmo, né? E o egoísmo, de Uhum, querer ser melhor que os outros. Assim, o que Deus prega é totalmente contrário a isso. uhum, Então, existe somente um rei, que é Deus, né? E todo aquele que reconhece que ele é o rei, não pode requerer a glória para ele mesmo, né? Porque Deus, ele não admite isso no reino dele. Nós somos servos, né? uhum, E o mundo, o que que ele prega? Ele prega o egoísmo. Você querer cada vez ser mais rico, ser melhor que os outros, humilhar os outros, ter servos, ter cada vez mais dinheiro, prazeres, né? E a gente sabe que isso leva à morte espiritual, porque ela é improdutiva. uhum, Quando você só pensa em você mesmo e você só vai atrás dos seus desejos, você se torna improdutivo. Você só pensa no bem para si uhum, mesmo, uhum, né? Quando você é controlado pelo Espírito Santo, é totalmente inverso de tudo isso. uhum, Você busca a glória do Rei, que é Deus. uhum, Você tenta agradar a Deus. uhum, Quando o Espírito Santo começa a te controlar, no sentido de fazer o que é bom, o bem, você começa a ajudar as pessoas, a se preocupar com as pessoas, uhum, né? Então você se torna produtivo, né? Ou seja, você começa a transformar o mundo para um caminho cada vez melhor, né? uhum. E a gente vê que o mundo está indo cada vez pior. Sim. Por quê? Muitos cristãos não estão pregando isso, né? Estão pregando, você tem que conquistar, você tem que... Você pode pegar as músicas do passado, o que que é o louvor? O louvor é você querer agradar o seu rei. O que que os louvores estão fazendo hoje? Agradar a nós. Agradar a si mesmo, né? Então você, como um servo de Deus, você tem que agradar o seu rei, Uhum, né? Você tem que fazer aquilo que ele realmente gosta, seguir as leis espirituais que ele deixou, uhum, né? E a gente vê isso completamente ao contrário. A gente vê todas as forças malignas, seja na política, seja em todos os âmbitos no mundo, só aumentando, né? uhum, E os cristãos não jejuando para que isso
seja aplacado, né? Estão apáticos, não jejuam mais pelo seu país, não jejuam mais pelas suas lideranças, não são guiados pelo Espírito Santo em como se posicionar espiritualmente com relação a tudo isso. Uhum. Estão deixando tudo passar, estão alheios a tudo isso, né? Então, e tudo isso que você está falando começa com algo que você já citou em outras vezes, que foi no Éden, quando o diabo ofereceu para a mulher ser igual a Deus. E é isso. O homem hoje pensa que ele é Deus. Ele acha que ele é o centro de tudo, né? Eu já ouvi pessoas em vídeo falando, eu sou Deus, né? E que Deusinho fraco, né? Hum. Então a gente fica muito Pergunta para ele se ele triste. criou o universo É, e nós sustenta tudo. ficamos muito tristes ao perceber que uma ordem fundamental e essencial, e ontem eu e você, Graça, estávamos treinando líderes, né, da WH na área de discipulado. O que está faltando é exatamente o cumprimento desta ordem. São pastores de púlpito, E de fazer isso. pastores que estão simplesmente negligenciando algo que era a prática de Jesus, era a prática de Paulo. Jesus, ele não só ensinava o que fazer e como fazer, teoricamente. Ele levava o pessoal para a rua, o pessoal via exatamente ele fazer isto, ou seja, tudo que ele ensinou, teoricamente, ele mostrava. Depois, Enviar. enviava 2 a 2. Paulo, sempre, eu não posso dizer sempre, mas pelo menos a maioria das vezes que eu vejo, ele está acompanhado de discípulos que estão sendo ensinados, estão ouvindo a doutrina e, ao mesmo tempo, estão sendo treinados em fazer a mesma coisa. E Paulo prepara homens como Tito, como Timóteo, para serem pastores e, inclusive, organizar igrejas, não é? Então, ontem nós estávamos conversando com um grupo de pastores, a maioria são missionários, mas tem a maioria pastores, exatamente sobre isso, ou seja, os pastores perderam a visão. As nossas igrejas estão, assim, somente sendo alimentadas de púlpito e muitas até como uma coxinha de retalho. Então, eu venho no domingo e falo sobre um texto. No outro domingo, falo sobre um outro texto. E assim vai. Como não tem discipulado, ninguém ensina como examinar as Escrituras versículo a versículo, os membros da igreja não têm uma consistência bíblica na cabeça. Não sabem entender e diferenciar o Velho Testamento de igreja. Não, eles misturam tudo. Então, o que acontece? Um irmão nosso, que é ex-testemunha de Jeová, ele tem até um programa também, ó, ele faz um podcast, ele disse, olha, quando eu era testemunha de Jeová, e eu me perdoe, mas eu vou usar, eu levei muitos batistas. Olha lá, hein? Os batistas são considerados fundamentalistas, estudiosos, né? Levei muitos batistas para a torre de vigia. Por quê? Porque a maioria se contenta com o púlpito. Talvez com uma escola dominical, uma ou duas reuniões, mas isso não substitui a ordem que foi dada, é uma ordem, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Ó, se fala em batizar, significa que essa pessoa primeiro precisou se converter. E depois ensinando tudo que ele havia deixado. E o Senhor, que está mandando fazer isso, disse: olha, eu vou estar acompanhando vocês até o final. Então, a nossa tristeza é essa. Nós temos homens sérios, comprometidos com Deus, mas com uma visão míope. Então, eles estão muitas vezes falando coisas corretas, mas as pessoas que estão ouvindo não estão realmente
sendo preparadas e equipadas, conforme Efésios 4, versículo 11 e 12. E esse é o meu desafio para você, se você é pastor, está me assistindo, que você comece a realmente discipular pessoas para que sejam os seus braços direitos e que eles se multipliquem e façam a mesma coisa. Ou seja, uma igreja que de repente tem alguém sendo evangelizado e essa pessoa se converte, imediatamente um dos membros da igreja experiente vai assumir a vida dessa pessoa e vai acompanhá-lo e vai discipulá-lo até ele chegar realmente na maturidade. E Esse é meu também, desafio. e também Jesus deixou o modelo, né? Ele tinha 12 homens apenas. Ele era Deus, ele podia ter 1000, Uhum. mas ele treinou 12 homens. Depois foi se multiplicando. Então, assim, eu faço discipulado com as minhas discípulas e é tão maravilhoso, gente, para mim, porque assim, eu já conheço aquela palavra, mas assim, cada vez o Espírito Santo fala de maneira diferente, né? Você está passando uma fase da vida diferente. Então, assim, eu estava lendo aqui e é isso aqui mesmo que ele fala aqui em Romanos. Por que que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por si mesma, né? Pela sua própria natureza? Uhum. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada Pelo Espírito. pelo Espírito. Então você não vai fazer bobagem, porque o que tem a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Tá? Então você vai fazer a sua própria vontade e vai começar a cair, a ter tantos problemas. Né? Então ele fala, por isso que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimiga de Deus, Uhum. pois não obedece à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela. Uhum. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar Ou a seja, Deus. mesmo estando em igreja, o cara está morto. Não Exatamente. tem o Espírito. E tem uma passagem aqui que ele fala que aí você vai colher paz. Que tanto que as pessoas buscam hoje ter paz, né? Então, é muito importante que você seja controlado pelo Espírito Santo. Porque tudo que você fizer fora do Espírito Santo é carne. Né? O que a obra da carne vai resultar carne. Mas se é do Espírito, vai resultar coisa do Espírito. Porque nós somos espirituais. Uhum. Nós não somos só carnais. Essa carne é para nós vivermos aqui. Adorar a Deus durante o tempo que nós vamos estar aqui. Mas nós somos eternos. Aonde nós vamos viver a eternidade? Com Deus ou separado eternamente de Deus? Marcos, lê o versículo 11 e me explica, por favor. Se você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, Sim, Uhum. por meio do seu Espírito que que vive vive em vocês. vocês. Que promessa ele está fazendo aí no versículo 11? Uhum. Que a gente seria revivido, né, espiritualmente através do Espírito Santo. No futuro, o que vai acontecer? É o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Nós Aqui está vamos falando, ó. ser arrebatados. Arrema- Aqui está Ah. falando onde? Se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, Uhum. então aquele que ressuscitou Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, dará a vocês vida ao corpo mortal de vocês Uhum. por meio do seu Espírito. Então, a salvação, ela tem 3 tempos: justificação, santificação e glorificação. Justificação, Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é Romanos 6:7. Ali fala exatamente, entre outras coisas, Romanos 6 em diante, que da mesma forma que você oferecia o seu corpo para o pecado, agora você tem que oferecer para o Senhor. E como você mudou de lei, agora está debaixo da lei do Espírito,
o pecado não tem mais domínio sobre você. Se você peca hoje como crente, você está fazendo isso consciente. Você é E responsável. você será responsável. E se você não se arrepender e voltar, Deus vai disciplinar você. Uhum. E nessa santificação vai durar até 2 momentos, não é? O arrebatamento ou você morre. Bom, se você morreu, você vai estar aguardando o arrebatamento. No arrebatamento, então, que é o período da glorificação, Romanos 8, você será vivificado. Ou seja, você terá um corpo à semelhança de Jesus. E com ele nós viveremos eternamente. Primeiro vamos estar vivendo no milênio, ok? Vai passar, isso é a minha posição. Nós seremos arrebatados, vem a grande tribulação, que está tudo montadinho para isso. Jesus volta no final com a igreja, com os crentes do Velho Testamento, com os crentes que morreram na grande tribulação e vão entrar no milênio, 1000 anos. E vai entrar um outro grupo que estava na grande tribulação e que não recebeu a marca da besta e não realmente morreu. Então ele vai entrar com o seu corpo normal, onde ele vai gerar filhos, que segundo a palavra, o mais novinho vai morrer com 100 anos. O diabo vai ficar preso no Por abismo anos. durante 1000 anos. O anticristo e o falso profeta serão lançados lá no lago de fogo e enxofre. No final, quando terminar os 1000 anos, Satanás é solto, vai juntar os rebeldes que eram descendentes desses que entraram com o corpo normal, para atacar o acampamento dos santos. Tudo isso não estou inventando, não. É só vocês lerem lá em Apocalipse no final. E o Senhor Deus vai acabar com eles, vai lançá-los primeiro no inferno e depois eles se ressuscitarão, vão comparecer diante do trono branco, vão ser julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Toda a eternidade. Então, essa é o que está previsto para nós. E um outro detalhe: se você já ouviu que você, crente de verdade, irá comparecer diante do trono branco para ser julgado, isso não é verdade. Hoje, nós somos a noiva do Cordeiro. Depois do arrebatamento, seremos a esposa dele. Nós vamos estar com Cristo nesse dia do julgamento. E a palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, 1 em diante, você pode ler lá, fala exatamente que você vai julgar as pessoas que vão estar ali diante do trono branco e, inclusive, vão julgar os próprios anjos caídos. Tá bem? E aí, depois desse julgamento, virá a eternidade futura, no céu, numa terra, e aí é outra conversa. Tá bem? Bom, eu não sei quanto tempo ainda falta. Se puder me falar, Caio. Pastor, falta mais 20 minutos. Tá bom. Então vamos a partir do 12. Aí diz assim: assim, pois, irmãos, assim, pois, é porque devido a tudo que ele falou, tá bom? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, nós temos aí 2 caminhos, porta estreita, porta larga. Pessoas que estão mortas espiritualmente, que nunca entraram numa igreja local. Outros entraram, estão lá dentro, mas nunca nasceram de novo. E estão na mesma condição de quem nunca entrou. E aqueles que nasceram em Cristo. E esses que nasceram em Cristo têm um grupo que realmente está fervendo, né, pregando e vivendo mesmo, e outros que são mornos, que o Senhor lá em Laodiceia diz que estão a ponto de vomitar da boca, né? Então, nós que somos crentes, temos que, de alguma forma, edificar a vida das pessoas que estão dentro. E isso eu só posso fazer através do discipulado, ok? Pois todos os que são guiados pelo Espírito, todos quem? Só quem nasceu de novo, né?
são filhos de Deus. A palavra é huios, maduro, tá? Huios. Então, a palavra é madura, ou seja, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são maduros. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados na qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, né? Olha agora o versículo 16, para aqueles que falam, não sei se eu sou salvo. Querido, a palavra de Deus não deixa ninguém ficar enganado, não. Olha o que diz o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí a palavra técnica é criança, imaturo. Ou seja, nós nascemos de novo imaturos. E aí há um processo de crescimento que é resolvido, assim, em grande parte, através do discipulado. Se você faz discipulado, aquela pessoa que nasceu imatura vai chegar ao ponto de ser completamente guiado pelo Espírito de Deus e vai se tornar maduro. Então, o versículo 17 fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Comentem. Assim, eu vejo que naquele começo que você falou, é que assim, o homem, ele tá morto no sentido assim, que nem eu comentei. O homem, na parte egoísta, ele só quer buscar o quê? Glória, mais dinheiro e os desejos dele. Quando você se converte, o Espírito Santo passa a te guiar, é que nem você pega em 1 Samuel, se não me engano. Tudo que Davi fazia era baseado consultando o Espírito Santo. Perfeito. Então, assim, hoje as pessoas, por exemplo, casam e se dão em casamento sem perguntar se aquela pessoa que ela vai casar, por exemplo, é o que Deus quer, né? Então, o que acontece? A pessoa casa com a pessoa sem perguntar, a vida dela se transforma num verdadeiro inferno, né? E ela fala, mas por que que minha vida tá um inferno? Porque muitas vezes não era aquela pessoa que era para você casar, era outra. Deus tinha separado outra pessoa para você, mas devido ao seu desejo, por exemplo, tem muitas mulheres que casam com homens porque o cara tem dinheiro, não porque o cara é um servo de Deus, né? Então, que nem tem uma pessoa também que a gente conhece que a pessoa tá querendo casar com uma pessoa que da família lá é envolvida com coisas que assim que Deus condena, né? E a pessoa não consultou a Deus para realmente ver se realmente é aquela pessoa. A pessoa casa, vai ter um monte de problema, entendeu? E vai ter uma vida totalmente destruída. Ou seja, aquilo que ela pensou que ia ter, que era paz, felicidade, não vai, não vai acontecer, vai ser substituída por angústia, por tormento, por tristeza, não é? Preocupação. E essa é a realidade que eu tenho vivido como conselheiro, eu e minha esposa, há 46 anos. Então, assim, a pessoa hoje, ela busca o quê? Ah, eu quero ter mais dinheiro para gastar mais, para consumir mais, para ter mais meus desejos é, Suprido. supridos. Eu quero viajar, eu quero conquistar o mundo. Quer dizer, isso não é o que Deus quer para você. Deus, ele, assim, o que Deus tem me tocado em duas coisas: pureza, santidade e fazer o bem com seu trabalho. E aquilo que você, de rendimento que você tem, utilize para o reino de Deus, Amém. né? Vou investir, por exemplo, para dar roupa para as pessoas necessitadas. Vou investir em anúncio para o evangelho ser pregado. Vou visitar um asilo. Vou levar esperança, né? Vou comprar livros e distribuir livros para as pessoas que, por exemplo, perderam um parente e que precisam de um renovo, né? A gente não está aqui só para trabalhar, a gente está aqui para servir a Deus, né? Perfeito. E você, Graça, comentários? É que ele fala no 13, ele fala assim, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana,
vocês morrerão. Assim, não é aquela perda de salvação, tá? Você vai viver uma vida miserável, na qual Deus não quer que você viva, tá? Porque se você nasceu espiritualmente, você foi batizada com o Espírito Santo, você é dele, né? Mas você está vivendo como um mendigo espiritualmente falando, né? Então você vai colher os frutos deste mundo, Aí, porque ó. o mundo jaz o maligno. Né? Não pensa você que você sendo um filho de Deus, o mundo vai bater nas suas costinhas, falar, né? Ele vai querer arrebentar você. Principalmente Satanás, vendo um filho de Deus jogado lá na rua. Quando eu passo perto de um mendigo, o meu coração dói. Porque Deus fez aquele homem. Deus fez aquela criatura, ele está jogado ali no pó. E esse mendigo pode ser um filho de Deus que se desviou e caiu, ou nunca nasceu de E novo, nunca né? nasceu de novo. Mas Então, aquele que nasceu de novo, ele está deixando de usufruir o que ele é. é Filho de filho de Deus com Deus. todo potencial, tudo preparado, né? Sim, E a palavra fala que se você realmente está em pecado, desejando satisfazer realmente toda a sua vontade, sim, infelizmente não são poucos os fracos, doentes e aqueles que ele leva, né? sim. Já Mas vi, uma já coisa eu vi achei alguns. interessante aqui na palavra de Deus, fala assim, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarão as suas ações pecaminosas, você não vai viver no pecado, né? Suas ações, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos novamente do pecado e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito Santo dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. É lindo, né? Comentários, Marcos? Mas, Eu acho que é isso. Acho que esse texto é bem focado em você ser guiado pelo É Espírito doutrina, né? Santo, né? uhum, E assim, as igrejas não falam disso, de você ser guiado pelo Espírito Santo. Elas falam, você tem que tomar decisões corretas, Você falam de tem que se esforçar, valores, né? você tem que se esforçar, tudo na forma humana. Humano. uhum, Se você não for guiado pelo Espírito Santo, você vai ter Esquece. milhares de opções. Qual que é a correta? uhum, Aí você vai dando cabeçada, cabeçada, Uhum. cabeçada. E não é isso que Deus quer. Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? perfeito. E isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Uhum. Bom, nós vamos parar aqui no versículo 16. Na próxima a gente continua com 18. E nós vamos entender que essa mensagem possa, de alguma forma, incomodar as pessoas que estão assistindo, não é? Ok, nós gostaríamos de encerrar. Acredito que essa volta foi muito boa, né? Retomando um podcast, agradecendo a Deus por esse privilégio, por esse tempo. Compartilha essa mensagem com outras pessoas. Entre Divulguem em mesmo. nosso, Divulguem. Essa é a palavra de entre em Deus. nosso canal e, de alguma forma, se precisar de ajuda, entre em contato conosco. Eu queria pedir o Marcos orar, encerrando. Uhum. Senhor nosso Deus, Tu és o Rei, Tu és dono de todo o universo. Pedimos, Pai, que essa mensagem corra ao mundo, Senhor, Amém. para que as pessoas sejam libertas, Senhor, na sua alma e parem, Senhor, de correr contra o vento, Senhor, perdendo as suas vidas e as suas almas, Pai, fazendo tudo que é o contrário daquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor as guie, Senhor, nas suas decisões, Pai. Que realmente elas deixem os desejos e os prazeres desse mundo para fazer o bem e aquilo que o Senhor deseja. Abençoa todos nós, Pai, nos dando cada vez mais sabedoria e entendimento vindo do Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe o ministério do meu pai e da minha mãe,
para que realmente eles continuem fazendo a tua obra e que mais pessoas se espelhem neles, Pai, em realmente dedicar a vida deles ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor. Amém.